Então, como o parente já falou, eu sou Cristiane, do povo Baré, sou uma mulher indígena, sou formada e graduada em Direito, então, advogada indígena. Atualmente estou na assessoria jurídica da COIAB, juntamente com mais dois colegas, Cari Guajajara, do Maranhão, e Edinaldo Tucano, do Amazonas. Então, a nossa assessoria é formada 100% por advogados indígenas, dentro da COIAB. Prazer estar aqui com vocês. Então, como muitos já falaram, né, muitos temas, a gente viu a diversidade da nossa Amazônia, inclusive outros colegas indígenas também que estiveram aqui, ficou para mim falar um pouquinho sobre a nossa rede de advogados indígenas, né? A gente poderia falar de vários temas que a gente trabalha dentro da COIAB, mas o que ficou aqui para mim falar um pouquinho para vocês sobre a rede de advogados indígenas, para que vocês também conheçam um pouquinho do nosso trabalho. Essa rede de advogados indígenas, ela é ligada diretamente à nossa organização maior, a COIAB, né, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e ela atua em 9 estados da Amazônia Brasileira. Então, ela se inicia aí em janeiro de 2019, né? Foi um grande encontro de 16 advogados indígenas do Brasil, tanto da região amazônica, como do Nordeste, do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Na época, a COIAB encaminhou 5 advogados indígenas. Vocês podem ver lá na primeira fotinha. Eu ainda tinha cabelo na época, né? Mas, infelizmente, é o tempo, né? Eu estou no período de tratamento, perdi os cabelos, mas não perdi a resistência. E aí, quando a gente inicia esse encontro, foi logo naquele período de pandemia da Covid-19, né? Então, a gente se reuniu em janeiro e logo em março, né, a pandemia tomou conta do Brasil. Então, é importante também dizer aqui que nós somos frutos de uma luta das nossas lideranças, dos nossos antepassados, do movimento indígena, né? Se nós estamos ocupando as academias, as universidades, né, não só na área de direito, como em outras áreas, outras profissões, foi porque alguém sonhou pela gente e lutou para que a gente conseguisse chegar lá também, né? Então, aí a gente, além da pandemia, enfrenta um período de um governo, né, que é contra as minorias, muitos aqui sabem, foi um período aí de 4, 5 anos, contando com o período do Temer, né? E aí houve toda uma desestruturação da política indigenista e ambiental. E aí nós, como advogados, começamos a pensar que estratégias utilizar para que a gente garantisse aí direito dos povos indígenas. E aí surge a primeira aí, a importante ação do movimento indígena, a DPF 709, acho que alguns de vocês já conhecem, né? Foi a primeira ação proposta por uma organização indígena com advogados indígenas, né? 12 advogados indígenas assinaram essa ação. Na época, a gente pensou na estratégia de trazer alguns partidos juntamente com a gente, nesse pedido, caso a PIB não fosse reconhecida, né, como essa organização representativa dos povos indígenas. Mas aí tivemos a grande surpresa aí, né, que a PIB foi considerada assim, né, essa organização que vai representar os povos indígenas no Brasil, e surge aí uma série de decisões, né, para que sejam implementadas as barreiras sanitárias e a questão da desintrusão, né. E esse processo ainda está em andamento, a gente ainda está acompanhando. Agora, quem faz a sala de situação é o Ministério dos Povos Indígenas, é uma das conquistas também do movimento indígena, mas a gente sempre gosta de deixar muito claro que quem está no governo sendo indígena é governo, né? E nós vamos continuar sendo movimento indígena. Então, quando tivermos que cobrar, nós vamos cobrar sim, independente de quem está lá, tá? Porque esse é o nosso papel como movimento indígena. Então, tivemos aí as barreiras sanitárias, as desintrusões que já estão acontecendo, inclusive aqui no estado do Pará, né? Eu acho que muita gente tem conhecimento, então a gente tem acompanhado essas decisões dessa ADPF 709. E juntamente com essa ação, nós também temos aí o recurso extraordinário, bastante conhecido, né? 10.17365, que trata sobre o marco temporal, né? Quando ele foi para o STF,
ele passou a ter repercussão geral. Isto é, ele passou, a sua decisão seria para todos os processos de demarcação dos territórios indígenas dentro do Brasil. Então, quando ele passa essa repercussão geral, as organizações indígenas, indigenistas, né, OAB, Defensoria Pública da União, outros órgãos, a gente passa a ingressar nessa importante ação como amigo da corte, né, o amicus curiae, que a gente chama. E aí a COIAB, ela também ingressa nessa ação, né? Inclusive, eu fiz a sustentação oral pela COIAB na época, foi um momento bem emocionante. E, assim, eu gosto de contar até para as pessoas que na época só poderia falar 5 amicus curiae no dia para fazer a sustentação oral. E aí todo mundo queria fazer a sustentação oral, né? E aí, claro que os órgãos, aí a DPU, né, claro, né, o próprio Choclen, com o CIMI, então todo mundo queria falar, e tinha uma briga lá, e quem que fala, quem não fala, enfim, nós, os advogados indígenas, dissemos que se fosse para falar apenas um, falaria apenas, né, o Eloy Terena pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. E ficou assim, né, então começamos a acompanhar. E após, se eu não me engano, foi já no segundo julgamento, a gente teve a surpresa aí que o Barroso abriu, né, a fala para todos os amigos da corte. E aí eu lembro que eu estava assistindo e o meu colega, o Ivo Macuxi, que também é da rede, representando o CI lá de Roraima, estava lá no acampamento, né? E eu ligando, Ivo, vai agora, procura uma internet porque todos nós vamos falar e você vai ter que falar. E aí o Ivo correndo atrás de um lugar, botando terno para falar. Então, são coisas assim de bastidores que foram muito emocionantes. Principalmente quando a gente esteve presencialmente lá em Brasília, que a gente entrou lá e botaram um lugar para os advogados, né? E a gente olhava assim, nós que estávamos aqui contra o marco temporal, a nossa diversidade, né? Indígenas, negros. E do outro lado, não desmerecendo, né, os advogados, mas era só gente branca que estava lá. E a gente falou, realmente, nós estamos aqui porque nós nos importamos com as nossas comunidades, com os nossos povos. Nós estamos aqui porque nós amamos a profissão e vamos defender essas comunidades, ao contrário dos colegas que estão lá defendendo o marco temporal porque estavam recebendo dinheiro, né, para estar lá fazendo a defesa. Então, aí a gente já percebe essa diferença e a importância de nós profissionais do direito, indígenas, e que temos esse vínculo com as nossas organizações maiores e com as nossas comunidades de base. Trouxe algumas fotos para vocês olharem, a gente ali no STF, né, a primeira rede de advogados e os nossos colegas ali no acampamento Terra Livre. Né? São vários espaços que a gente ocupa dentro do movimento, não só na esfera judicial, nessa esfera dessa advocacy no legislativo, até mesmo no executivo, mas também fazemos uma parte política de apoio às nossas lideranças. Oi. Então, botei um pouquinho aí para vocês, hoje, onde que nós estamos, essa rede de advogados indígenas da Amazônia, que são ligados à COIAB. Nós estamos aí em todos os estados, nós temos apenas 2 estados que nós ainda não temos advogados indígenas na rede, mas temos os bacharéis de direito que também participam com a gente da nossa rede, na questão de formação, né, de participação, de encontros e outras coisas, inclusive ações também junto com a gente. Então, aí, nos 9 estados, vocês podem, talvez alguns conheçam, alguns colegas que estão aqui, né? Colegas indígenas. E aí a gente tem a COIAB como apoiadora e incentivadora dessa rede de advogados, né? Com a questão da formação, como eu já coloquei, participação nos encontros, nos eventos, assembleias, essas oportunidades de intercâmbio, né? Nós temos um grupo da rede de advogados que faz intercâmbio com advogados de direito ambiental de todo o mundo, né? Um encontro que a gente tem nos Estados Unidos e a gente conseguiu levar alguns colegas lá para fazer essa troca de experiência, principalmente para essa questão ambiental, que é um dos carros-chefes, né, do nosso trabalho dentro da organização indígena. Aí essa foto aí é a formação de contratos de carbono, junto com os colegas advogados quilombolas, né? A gente está nessa formação agora, atualmente, a rede, porque são vários temas que a gente tem que dominar. O advogado indígena, ele não tem só uma área para atuar, nós atuamos em todas as áreas.
tem que ser assim. Às vezes nós vamos até além, às vezes somos até psicólogos, às vezes somos até médicos, às vezes somos até delegados. Nós temos que dar todo esse apoio, então nós não temos apenas uma área. Claro que cada um atua mais na área que gosta, mas nós, como assessoria, como essa rede de advogados que vão trabalhar junto com as comunidades, precisamos estar por dentro de todos esses assuntos, né? Então, aí, a partir dessa rede, nós temos aí a defesa dos territórios, né? A partir das denúncias recebidas desses territórios. A importância desses advogados, dessa rede de advogados, é que esse advogado está lá no estado onde está acontecendo alguma problemática, e são eles que encaminham para a gente, de forma mais ágil, mais fácil, as denúncias e violências que vem sofrendo dentro dos nossos territórios. E aí o nosso papel de sensibilizar a sociedade de quem nós somos, né? É importante isso. Algumas vezes que a gente pôde conversar com alguns juízes, inclusive com os ministros, na tentativa de sensibilizar quanto ao marco temporal, a gente encontra várias vezes questões, por exemplo, a questão dos parentes isolados, né? A gente tinha explicado tudo direitinho, quem eram os isolados e como que eles não tinham essa representação política. Então, somos nós, como organização que atua naquela região, que fazemos a defesa. E aí, no final, depois de tudo explicado, a juíza ainda perguntou da gente, mas como é que eu vou fazer para eu citar os isolados? Né? Então, por isso que é importante a gente fazer essa sensibilização, dizer quem nós somos, onde que nós vivemos. E aí, protagonismo nós, falando por nós. Né? Essa importância do advogado atuando no chão da aldeia, trazer os anseios das lideranças lá dentro do Malocão, para que a gente possa colocar no papel e procurar os espaços onde nós podemos fazer a defesa desses direitos. Tá? Então, não só... Claro, a gente sabe que a Amazônia tem inúmeras problemáticas, mas também trazer um pouquinho de vocês a importância dessa rede e desses advogados indígenas que se uniram, né? Hoje em dia, a gente, inclusive, trabalha com os advogados indígenas do Nordeste, tem uma situação lá, a gente pode trocar experiências, né? Isso é muito importante para a gente, né? Essa amizade que surgiu no grupo, realmente, de podermos contar com um colega advogado em qualquer lugar do Brasil. Então, são alguns, vamos dizer assim, desafios que nós estamos conseguindo aí realizar de estarmos juntos. Tá? Então, é isso. Infelizmente, o tempo é curto, a gente gostaria de falar muita coisa, mas é essa rede de advogados indígenas e deixar aqui novamente, né, a importância de se proteger os territórios demarcados, são territórios mais conservados, né? São territórios que trazem a vida, né, não só de quem vive naqueles territórios, mas da fauna, da flora, de quem vive ao seu redor e ao mundo todo. E eu quero aproveitar aqui para finalizar a minha fala, queria mandar um recado sobre a PL 2903 lá para o nosso presidente da República. Veta Lula, demarcação já!